bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa, isto é, uma alfabetização com sentido, com as crianças ativas na produção ou na construção do conhecimento, com projetos interdisciplinares que são dos interesses das crianças. E hoje eu vou falar com vocês sobre como eu faço as avaliações diagnósticas, as sondagens de escrita, tá? No início do ano. E também eu vou falar sobre as intervenções pedagógicas. Vou falar mais especificamente hoje dos níveis de hipótese pré-silábicos e silábicos e as intervenções pedagógicas que a gente pode realizar em relação a essas hipóteses de escrita. E não se esqueça de se inscreverem neste canal, dar uma força, dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação do vídeo. E também escrevam um comentário que dá força ao canal, tá bom? Eu agradeço. E nos comentários de vocês, coloquem o que vocês gostariam que eu falasse, suas dúvidas, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como eu realizo as avaliações diagnósticas, as sondagens de escrita, também de matemática, mas eu vou mostrar mais as sondagens de escrita, tá bom? Que eu realizo no início do ano. As crianças, elas vêm da educação infantil. E assim, eu tenho também experiência na educação infantil. E eu sei como é que é. Então, às vezes, as pessoas querem passar muitas avaliações já com folha sistematizada, xerocada. E vai se estressar, tá bom? Só vou avisar. E as avaliações, essas avaliações das sondagens de escrita que eu mostrei no outro vídeo, como a Emília Ferreiro fazia na pesquisa dela, né, 4 palavras do mesmo campo semântico, isto é, da mesma classe, animais, ou, né, frutas, e uma palavra polissílaba, primeiro uma palavra polissílaba, depois uma palavra trissílaba, depois uma palavra dissílaba, e depois uma palavra monossílaba última, que ela dizia que poderia desequilibrar a criança cognitivamente e poderia bloquear a criança na hora de escrever. E uma frase sobre uma dessas palavras, tá? Mas eu não faço assim, eu faço de acordo com o projeto que eu estou trabalhando. Então, no início do ano, são projetos significativos. O que tem mais interesse para as crianças no início do ano? Que tem mais interesse para elas? A identidade delas. Então, eu faço uma avaliação diagnóstica dentro deste tema. Eu também trabalho com atividades diversificadas, mantendo a mesma organização da educação infantil. Então, eu faço um grupo de atividade escolar em que elas fazem essa avaliação diagnóstica, um grupo de massinha, um grupo de jogos de alfabetização em matemática, outro grupo com jogos de construção, outro grupo de desenho ou pintura. E as crianças, elas vão mudando de grupo de acordo com que vai surgindo a vaga. Mas no grupo da atividade escolar, todas passam. Então, essa avaliação, ela demora umas 3 semanas, porque depois eu tenho que chamar na mesa individualmente para elas escreverem. Eu não posso fazer um ditado pedindo para elas escreverem, porque elas estão iniciando ainda o primeiro ano do ensino fundamental. Então, também manter a ludicidade. Aí depois, quando elas acabam essas atividades, a gente faz a roda de conversa.
onde a gente faz todas as atividades que a gente faz de educação infantil, a chamadinha, calendário, música, dança, histórias, e assim, com as crianças ativas, né, falando sobre os assuntos, os temas que a gente fala na roda, ou outros temas que surgirem, tá? E na roda também elas mostram as atividades e relatam o que elas desenharam, tá? Então eu pergunto, primeiro eu faço a primeira folha da eu sou assim, tá? E aí o objetivo é avaliar o esquema corporal, então eu peço para se desenhar em algum lugar que gosta de ir e escrever o nome. Meu nome é, e sem consultar o telhadinho, que eu tenho o objetivo de eu saber se a criança já escreve o nome vinda da educação infantil. Então, eu chamo essas 6 crianças na mesa de atividade escolar, tá? E aí eu peço também para desenhar o que elas gostam, o que elas mais gostam e o que elas não gostam. Então eu fico ali orientando nessa mesa. Qual é a comida que você mais gosta? Qual é o desenho animado que você mais gosta? A brincadeira que você mais gosta? Aí a criança só desenha. Depois que ela desenhou, eu chamo na mesa e pergunto o que ela desenhou. Qual é a comida que você desenhou que você mais gosta? E a criança fala, então escreve do seu jeitinho. E a criança, tem criança que fala, eu não sei escrever. Não, pode escrever do seu jeito, da forma que você sabe, não tem problema nenhum. Eu preciso saber como é que você pensa sobre a escrita para poder te ensinar. E assim, não teve nenhuma criança que se destravou, todas se destravam, se desbloqueiam e escrevem, tá? E tem umas que a criança ela vai escrever o que ela está pensando. Então, às vezes, sai frases, e aí elas escrevem frases, tá? Não é só palavras. E assim eu consigo saber, tá? Sobre as hipóteses de escrita. A criança que está que tá alfabética, aí eu peço para ler. Ou silábico-alfabética também. Mas assim, a criança que está no nível de hipótese pré-silábica, a gente não vai conseguir ler. E nem silábico, tá? Porque ela não relaciona o som de todas as letras. Então, a não ser que ela tenha memorizado globalmente a palavra. Aí é uma outro tipo de leitura. Tá? É uma leitura global, ela está lendo feito um logotipo. Não é a leitura que ela está relacionando grafema-fonema, tá? Então, eu vou falar com mais profundidade do nível pré-silábico e das intervenções, e do nível silábico e das intervenções, tá? Pedagógicas. Então, de acordo com as características, a gente já vai pensando sobre as intervenções que a gente pode fazer. Então, na hipótese pré-silábica, ela se subdivide em pré-silábica 1 e pré-silábica 2. Pré-silábica 1, a criança não utiliza letras para escrever, tá? Então, muitas crianças, algumas crianças, elas desenham e falam que o desenho dela já é uma escrita. Então, nessa hipótese, o desenho já é uma forma de escrita. Elas estão numa fase icônica. E elas também imitam atos sociais de leitura, fazendo ondinhas ou escadinhas, imitando as pessoas, escrevendo. Eu, quando era pequena, eu me lembro que eu fazia isso. Depois eu vou mostrar aqui exemplos para vocês, tá? E também elas utilizam pseudoletras, quadrados, círculos. Então, nesse nível pré-silábico 1, elas não escrevem com letras. E essas ondinhas se chamam garatujas.
Elas também têm a hipótese que também não se dá para ler aonde tem letras, só dá para ler onde tem imagens e figuras. É impossível onde se tem letras ler, tá? Então eu vou mostrar aqui esse exemplo aqui de um aluno meu no início do primeiro ano. Ele tinha 6 anos. Aí eu pedi para ele escrever o nome do desenho. Eu pedi para qual o que você mais gosta? Ele falou Dragon Ball. Então, você desenhou. Então, escreve Dragon Ball. Aí ele falou, eu já escrevi. Então, para ele, o desenho já era uma forma de escrita. O que você não gosta? Pikachu. Ele também falou que já tinha escrito. E aqui é a forma como ele escrevia o nome dele no início do primeiro ano. Então, ele estava no nível pré-silábico 1. E essa aqui, ela escreveu com ondinhas. Ela estava na educação infantil, tinha 4 anos. E ela estava fazendo essas ondinhas e eu perguntei a ela, o que você está fazendo? Eu estou escrevendo. Eu não me lembro o que era, mas ela disse que estava escrevendo. Aqui, ela já começou a organizar as letras do nome dela. Ela começou a escrever de forma espaçada, tá vendo? R de Roberta, o A, o T. Então, eu orientei a ela, dei o telhadinho, tá? Que é a ficha do nome. E eu falei para ela que para escrever um nome, as letras têm que estar na ordem, igual do telhadinho. E para ela copiar naquela ordem. Primeiro vem o R, depois o O, depois o B, depois o E, né? Depois o R, depois o T e depois o A. E que para escrever um nome, as letras têm que estar juntinhas. Então a gente vai dando essa orientação para as crianças, né? E elas vão aprendendo. E aqui, o nível pré-silábico 2, a criança já sabe que tem que escrever com letras. Só que ela não relaciona o fonema, grafema, som a letra. Elas vão escrevendo qualquer letra e quantas letras elas acharem que devem escrever. Então, aqui, eu perguntei, o que você gosta? Ela escreveu escola. Então, ela botou aqui EUOTHK. Brincar, OWXE. Desenhar, AQDPAM. E quando você tem que pedir para ler, quando você pede para ler, ela vai passar o dedo direto na palavra, assim, tá? E aqui ela relatou uma frase. O que você não gosta? Eu não gosto que meu irmão me bata. Essas letras aqui, ou té, são as letras do sobrenome dela. Muitas vezes as crianças utilizam, nesse nível de hipótese pré-silábico 2, letras do nome ou do sobrenome. E elas só mudam, quando muda a palavra, elas só mudam a ordem das letras. E às vezes elas escolhem um cabedal de letras que não são do nome dela e só mudam a ordem. Mudou a palavra, mudou a ordem das letras. Então elas têm essa hipótese, tá? No pré-silábico 2. Elas também apresentam realismo nominal. Quanto maior o objeto, maior é o número de letras. Quanto menor o objeto, menor é o número de letras. Porque elas entendem a escrita como o significado. Elas vão escrever o significado, não o significante. O significado que é o que a coisa representa, o que o objeto representa. Então, se a formiga é pequena, ela vai escrever poucas letras. Se a baleia é grande, ela vai escrever muitas letras. E também, elas acham que as palavras têm no mínimo 3 letras. Se tiver uma letra ou 2 letras, não é palavra. Mas eu já vi criança escrever com 1 e com 2 letras, tá? Bom, mas isso aí é de acordo com a pesquisa dela, tá? Estou falando o que eu vejo na sala de aula. Então, isso eu já falei. Muitas crianças usam a letra do seu nome, tá? E só mudam a ordem das letras, se mudar a palavra. Muitas também, quando elas estão escrevendo uma palavra, elas escrevem letras com números misturados, porque elas não sabem ainda, não distinguem a função social desses signos. Elas não sabem quais as funções das letras e dos números, para elas é tudo a mesma coisa.
Então, o que nós faríamos? Eu vou falar do nível de hipótese silábico logo. No nível de hipótese silábico, a criança, ela já, após as intervenções da professora, falando, né, que cada vez que a gente abre a boca quando fala a palavra, sai um pedacinho. Esse pedacinho se chama sílaba. Então, ela já vai percebendo a pauta sonora. E aí a gente já vai intervindo na hipótese dela. Então, ela já vai percebendo que cada vez que abre a boca sai uma sílaba. Então, só que essa sílaba, na hipótese dela, é representada por uma letra. Então, se a palavra tem 3 sílabas, por exemplo, camelo, ela vai escrever 3 letras. Ela pode ou não fazer uso do valor sonoro, sendo vogal ou consoante. Então, ela pode estar no nível de hipótese silábico sem valor sonoro, em que ela vai escrever camelo com 3 letras, mas sem relacionar fonema a grafema, colocando qualquer letra, ou ela vai escrever relacionando o som de uma vogal ou de uma consoante. Por exemplo, essa aluna minha aqui, no início do primeiro ano, ela estava silábica sem valor sonoro, em fevereiro. Então, o que você gosta? Televisão. Então, ela colocou D-E-G-M. Cenoura. Ela colocou S-A-T. Então, você também tem que pedir para ler, porque às vezes ela vai ler colocando um dedo em cada letra. Então, televisão tem 3 sílabas, então ela colocou 3 letras e ela leu botando no D, no E e no G, né? Agora, aqui cenoura, ela colocou uma letra a mais. Ela botou C-S-A-T-M, mas ela só leu até o T, S-A-T, tá? Porque tem 3 sílabas, ela leu até a terceira letra. Então, às vezes a gente pode achar que está pré-silábica, na verdade ela está aí, né, numa transição entre um nível pré-silábico e silábico, mas ela está mais silábica sem valor sonoro. Computador tem 4 sílabas, ela escreveu 4 letras. U-S-U-E. E leu botando um dedo em cada letra. Não sei se é J ou é U aqui. E silábico com valor sonoro, ela já começa a ter consciência fonêmica do som de algumas letras, de algumas consoantes e também de vogais, ou às vezes só de vogais, tá? Porque a vogal é mais sonora, mas se a professora também trabalhando as consoantes, ela já vai percebendo o som de consoantes também. No caso dele, esse aluno, ele tinha transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. Não tinha muita necessidade de muita ajuda, mas precisava de ajuda, tá? Ele escreveu, a gente estava trabalhando esquema corporal, tá? Sobre o corpo. Aí ele cortou a cabeça de uma pessoa na revista e desenhou o restante do corpo. E cabeça ele botou, tem 3 sílabas, cabeça ele botou 3 letras, o K, o B e o A. Como a sílaba K é o C com A, é o som da letra K. Então ele botou K, ele está relacionando. O B, ele botou uma letra B. As letras B, né, algumas letras, o B, o T, o V, eles incorporam o som do I. Então a criança geralmente não bota o I também. E o SA, ele botou a letra A. Então ele botou uma letra, né, escreveu uma letra para cada sílaba, tá? Silábico com valor sonoro. Boca, ele botou o O e o K, tá? Tronco, o O e o K. Ele relacionou, né, o som do O e do co, ele botou o som do K, né? Co. Perna, ele botou o E e o F. Aí, às vezes, quando a criança não coloca, não relaciona, porque ela escolhe uma letra coringa, porque ela não está relacionando ainda o som de alguma consoante, tá? Da consoante. Perna, ele botou o E e o U, acho que é K. K, eu acho. Vou aumentar aqui um pouco. O E e o K. Por quê? É aquilo que a Emília Ferreira falou, né?
Só tem uma letra, não vou escrever uma palavra com uma letra, então ele botou mais uma, então botou 2 letras, tá? Então foi aqui que eu escrevi. Muitas vezes ocorrem conflitos de passagem entre um nível e o outro, tá? Pois é intrínseco no processo de ensino-aprendizagem que ocorram conflitos que desequilibram as hipóteses formuladas, ocorrendo elaborações das crianças de progressos e recuos, e progressos novamente, após as intervenções da professora. Então, quais as intervenções que nós faríamos nesses níveis de escrita, de hipóteses de escrita, pré-silábicos e silábicos? Uma criança, no nível pré-silábico 1, que ainda tem a hipótese que o desenho dela é uma forma de escrita, que escreve com ondinhas, quais as intervenções que nós faríamos neste nível de hipótese de escrita, né? A gente começaria mostrando para elas, né, primeiro que os textos eles são escritos com letras, tá? Então, primeiro, né, se trabalharia, não é que eu primeiro trabalharia com texto, depois palavra, depois não, é de forma concomitante, tá? Trabalhar com textos, letras, palavras e sílabas, tá? Então, eu trabalho muito com texto coletivo. Então, quando a gente trabalha com texto coletivo, a criança, ela relata o texto, né? Ela relata o pensamento dela, o discurso dela. Então, quando ela fala e a professora vai escrevendo, a professora é escriba e a criança é a autora. Ela vai percebendo que aquele texto ele é composto por letras, tá? Então aí ela já vai vendo, né, que não são ondinhas, né, nem desenho, né? E a gente está enfatizando aí o sentido, o aspecto semântico, tá, do texto, tá? Que eles são os autores desse texto. E eles vão perceber também, porque aí depois eu vou ler o texto que eles foram os autores, né? E eu peço para eles desenharem embaixo do texto o que está relacionado ao texto. Então, eles vão fazer essa distinção, tá? Entre a parte do texto, que é a parte escrita, onde tem as letras, né? E a parte do texto que não é a parte escrita, que tem a imagem. Então, aonde eles vão ler? Aonde tem a parte escrita, o texto, né? Então, eles já vão perceber aí aonde... A mesma coisa quando conta uma história, né? Você está passando o dedo ali, e aí eles vão ver que ali é a parte onde se lê, é a parte do texto, é a parte escrita, com letras, e aí embaixo é a imagem. Mas também eu falo, né, que a gente também lê textos verbais com escrita e textos não verbais. Mas nesse caso eu quero mostrar para eles, né, que os textos eles são compostos por letras, né? Então, isso aí é quanto aos aspectos semânticos. Quanto aos aspectos gráficos do texto, quando você está escrevendo o texto que a criança está relatando, eles vão perceber a orientação espacial do texto, que é da esquerda para a direita. A gente começa a escrever do lado esquerdo para o direito. Aí a gente também vai falando, ó, esse aqui é o lado esquerdo, estou começando a escrever desse lado esquerdo e vai para o direito, né? De cima para baixo, tá? Eles também vão percebendo outros sinais gráficos, como sinais de pontuação, que não são letras. A gente vai falando tudo no texto. Terminou o pensamento, terminou a frase, bota ponto final, também vai surgindo ponto de exclamação. Então a gente vai falando. Aqui, né?
Eles também vão reconhecer diferentes suportes de textos, porque a gente vai ler muitas histórias, textos informativos de pesquisa, poesias, cantigas, vários gêneros textuais, bilhetes. E as crianças, elas vão, né, percebendo essas funções sociais da escrita, né? Ah, mas Carla, eles não sabem ler e escrever, mas eles estão, vão ler junto com a professora e vão escrever junto com a professora. Eles são, apesar de eles não saberem escrever, eles são autores. Apesar de eles não saberem ler, eles podem ler junto com a professora e aprendendo dessa forma, tá? E também eles vão, né, sabendo, tendo contato com os diversos suportes de textos, revistas, livros de história, livros de pesquisa, cartinhas, receitas, que vão surgindo nos projetos trabalhados, tá? E quanto à análise linguística e fonológica de palavras no texto, eles vão começar a ter consciência do que é a palavra no texto, tá? De que uma palavra fica longe da outra na frase. O que é a frase? A expressão do pensamento, né? Então, eu falou ali uma frase, a criança relatou uma frase que está no texto. Aí eu vou falando, por exemplo, o macaco é um animal mamífero, né? Então, aí eu vou falando, esse o aqui fica sozinho, espaço de um dedinho. Macaco é uma palavra. Cada vez que eu abro a boca, sai uma sílaba. Macaco, saiu 3 pedacinhos, 3 sílabas. Nessa palavra, as sílabas estão juntas e as letras estão juntas. Aí eu já vou perguntando, macaco começa com som de que letra? Quem na sala começa com esse mesmo som de letra? Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo uma consciência do som da letra, tá? Comparando com uma palavra significativa de uma outra criança na sala que começa com esse som. É Maria. Maria. Alguém vai falar. Maria começa com... Então, Maria começa com que som de letra? M. Né? Porque eu já estou trabalhando também de forma concomitante com os nomes das crianças, que são as palavras mais significativas, tá? Então, não é primeiro isso, é de forma concomitante, tá? Então aí eles já vão, macaco, né? Aí eles vão, né, pela letra inicial, a letra inicial, a letra final. Eu também peço para, vamos procurar aqui no texto onde está escrito macaco, começa com M e termina com que letra? Então eles vão percebendo ali, né, que na frase uma palavra fica longe da outra, que a palavra ela é composta por sílabas, e as sílabas ficam juntinhas. Nossa, já deu 30 minutos esse vídeo, acho que não vai dar tempo não. Eu só vou fazer um resumo, porque senão não vai dar. Então é isso. E a nível de palavras, né? Então, é o que eu falei, trabalhar com os nomes das crianças no início do ano, tá? Que são as palavras mais significativas, passando o telhadinho, que é a ficha do nome, perguntando, porque ele já vem da educação infantil da mesma turma, e muitos já reconhecem os nomes dos colegas. De quem é o nome? Aí o fulano vai falar, é meu, é o Paulo, né? Porque ele já memorizou essa palavra globalmente, tá? E aí, rótulos também, tá? E palavras do projeto desenvolvido, tá? Que estão no projeto.
nomes de animais, de frutas. Associação de palavras significativas. Aí, esses nomes, eu faço um alfabeto com nomes. E aí, ele bota ali a foto. Quem na sala começa com A? A Ana Júlia. Então, vai lá, ela cola a foto dela e depois ela escreve o nome dela. E aí eles vão conhecendo todas as letras do alfabeto. Se não tiver alguém que começa com aquela letra, escreve outra palavra. E aí a criança desenha do lado. Então, aí essa associação dessas palavras significativas com a letra inicial e com, né, a foto, tá? E a percepção da ordem das letras. Elas vão percebendo que os nomes, por exemplo, das crianças têm que estar numa determinada ordem. Mudou aquela ordem, ou trocou a letra, não é mais o nome, é outro nome. Então é bom, né, trabalhar com letras móveis, pareando com um telhadinho. A nível de sílabas. Então é importante eles começarem a perceber, né, as crianças no nível pré-silábico, que essa pauta sonora, a sílaba, porque aí elas vão avançar para o nível silábico, né? Então, João, usando os nomes das crianças. Cada vez que eu abro a boca, quando eu falo a palavra, sai um pedacinho. Esse pedacinho se chama sílaba. João, tem quantas sílabas? 2, né? Pamela, tem quantas? 3. Então, aí eles, quem tem mais sílabas, João ou a Pamela? Aí eles vão fazendo esse joguinho e eles vão percebendo também, tá? Aí eles vão avançando para o nível silábico, tá? Em que eles têm a hipótese, cada letra é uma sílaba. Cada sílaba corresponde a uma letra. Eles também faziam a percepção da diferença entre número de letras e sílabas, fazer esse tipo de atividade, para eles contarem o número de letras e sílabas, porque você vai estar intervindo tanto na hipótese silábica, os dois, tá? Hipótese pré-silábica e silábica. Eles vão estar percebendo, né, que se, por exemplo, cachorro, eu vou escrever 3 letras porque tem 3 sílabas, mas se for contar, tem mais letras. Então aí vai estar desequilibrando eles cognitivamente para avançar na hipótese deles e perceberem que tem que botar mais letras, tá? Então, a intervenção a nível de letras. Aí a gente já vai começar com as palavras significativas, tá? Podem ser os nomes das crianças, palavras do projeto trabalhado, que, né, nomear os nomes das letras, tá? Das crianças, das letras iniciais, sempre com as letras iniciais do alfabeto, tá? Associando com os desenhos e palavras significativas. E começar eles fazerem relacionar fonema grafema, né? O som letra das iniciais de palavras significativas, como os nomes próprios, comparando com outros nomes que iniciam com o som da mesma letra. Então, por exemplo, Roberta começa com som de que letra? R. Quem mais começa com o som da letra R de Roberta? A gente fonetiza mesmo, né? Rian, né? Ricardo. Aí o que mais começa com esse som arranhando no início da palavra? O som da letra R. Rato, rua. Aí eles vão falando e vão começando, o que é o mais importante, a desenvolver a consciência fonêmica do som das letras, tá? Sempre começando com a letra inicial, tá? Os aspectos gráficos e topológicos das letras. Quer dizer, colocar, porque às vezes a criança ela espelha. Qual é a forma certa? Colocar um B do lado direito, um B do lado esquerdo, deitado, e pedir para circular a letra que está do lado certo, tá? Trabalhar com barbante, formar letras com barbante.
E aí tem letra que vai precisar de 2 barbantes, 2 pedaços, né? Contar quantas linhas retas tem a determinada letra. Letra E tem quantas linhas? 3, né? Se tem alguma curva, né? Se tem o D, né? Aí fecha, uma curva fechada. Então, quantas pontas? E aí pode pegar letras de Eva ou Madeira e perguntando, a letra E da Heloísa, né? Vamos contar quantas linhas tem? Tem um pauzinho, uma pauzinho em pé e 3 deitados. Porque é importante para essas crianças elas perceberem essas questões topológicas da letra. Faz elas memorizarem também melhor a letra, tá? E também passarem um dedo na letra, no papel lixa, enfim. Pedir pesquisa com o nome, aí eu já vou falar das atividades. Eu estou falando aqui das intervenções, a inicial do nome, né? E as intervenções no nível de hipótese silábico são as mesmas que o pré-silábico, só tendo mais algum tipo de intervenção, tá? Em relação à letra, porque a criança no nível silábico, ela acha, na hipótese dela, cada sílaba corresponde a uma letra. Então a gente vai mostrar para ela, não, que tem mais letra, né? Tem sílaba que tem mais letra, né? Então, sempre começando na letra inicial, no contexto da sílaba inicial, porque é mais fácil eles entenderem nesse nível de hipótese silábico a letra inicial. Então, perceber a letra inicial no contexto da sílaba inicial. Então, a gente vai trabalhar a relação fonema-grafema das letras iniciais e depois de trabalhar as vogais, a letra no contexto da sílaba inicial. Porque as vogais são a base da sílaba. São elas que vão dar sons consoantes. Isso é o nosso sistema de escrita alfabética, não tem jeito. A gente tem que falar isso para as crianças. Então, por exemplo, depois que a gente trabalhou o som das vogais iniciais, elas vão perceber o som da vogal na sílaba, né? Então, por exemplo, bola, né? Bola. Começa com som de que letra? B, né? Como é que vai escrever a primeira sílaba bo? É o B com som da vogal e elas vão falar O, né? Usando os nomes dos colegas. João, começa com som de que letra? J. Como é que vai escrever a primeira sílaba Jo? J com O. Elas é que vão falar O. O som da vogal, ele é mais audível, mais sonoro. Então elas vão falar. E aí fazer esse tipo de atividade para completar com a letra e a sílaba inicial. Tá? E na chamadinha a gente vai fazendo também. Depois completar com as vogais também nas sílabas, né? Então, a criança no nível silábico, ela vai fazer esse contraste. É interessante fazer esse contraste. Por quê? Vocês já viram criança, elas, apesar de relacionarem, tanto no pré-silábico quanto no silábico, não relacionarem fonema, grafema, elas têm um potencial muito grande de memorizar a palavra globalmente. Então, a gente fazer elas memorizarem essas palavras globalmente vai desequilibrar elas cognitivamente. Por quê? Por exemplo, elas memorizaram o nome do colega, João, tá? Não, Bernardo, digamos, Bernardo. Aí, quando ela for escrever no nível silábico, botar Bernardo tem 3 sílabas, escrever 3 letras, escrever B, A e o O. Mas aí ela vai lembrar, Bernardo, eu lembro como é que é. Ela vai lembrar que tem mais letras ali. E vai começar, e também pode consultar no alfabeto com nomes, na chamadinha, o nome, e elas vão começar a avançar, a mudar a hipótese delas, né, para o nível silábico alfabético. E que está alfabético, tá?
Outra atividade que a gente pode fazer com o silábico é cruzadinha. Por quê? Bola tem 2 sílabas, bola, então vou colocar 2 letras, BO, mas vai sobrar 2 quadrados. E aí a gente vai fazendo as intervenções. Ó, como é que sobrou? Então tem mais letras, não são 2. Como é que vai escrever BO? É o B com som da vogal e ela vai falar O. Aqui você botou A, mas tem uma letra na frente do A. Qual é? Lá. Quem na sala começa com o som dessa letra que a língua vai lá em cima? Ah, é o Leonardo. Leonardo começa com o som de que letra? Ela vai falar L. Não é você que vai falar, é a criança, você fazer a criança pensar, dar aquela pequena dica também, mandando procurar no alfabeto. E a criança vai falar. Então a sílaba ela é construída logicamente pela criança. Não é transmitido de forma bancária, né? Aí você falando e ela repetindo. B com A, ba, B com A, bé, B com A, bi, B com A, bó. E a criança repete. Isso não é aprendizagem. A aprendizagem é fazer a criança refletir sobre a escrita. Bom, depois eu vou falar das atividades, porque esse vídeo já deu 42 minutos, tá bom? Aí eu vou dar exemplos com atividades, ok? Tchau, tchau.